Olá pessoal, dando sequência às nossas aulas, vamos hoje estudar a respeito dos amplificadores diferenciais feitos com transistores de efeito de campo. Então aqui na imagem, que está aparecendo para vocês já podem ver isso, nós temos aqui um par diferencial montado com dois amplificadores MOSFET, e polarizado com a fonte de corrente, e do lado de cá nós temos uma fonte VG1, aqui uma fonte VG2, e notem que aqui no lado dos drenos, nós não colocamos o resistores, enfim, não colocamos nenhum tipo de carga, nem ativa nem passiva, pelo fato de que isso é independente, na verdade. Se vai ser carga ativa ou carga passiva, não vai fazer diferença. Então a gente vai focar na análise das correntes nesse primeiro momento. Está bem? Então vejamos. Bom, então vamos escrever aqui a expressão para as correntes, Então a gente vai ter aqui que ID1 vai ser igual, a 1 meio de Kn' W sobre L VGS1 menos VT ao quadrado, e D2 vai ser igual a 1 meio de Kn' W sobre L VGS2 menos VT ao quadrado. Como estamos falando de um par diferencial, nós vamos supor que os dois transistores são casados, e portanto esse parâmetro aqui, Kn' W sobre L, é o mesmo para os dois, e o VT também é o mesmo para os dois, certo? Agora, para simplificar um pouco, vamos fazer o seguinte, seja 1 meio de Kn' W sobre L igual a um K maiúsculo, certo? Então a gente vai poder escrever as expressões da seguinte maneira, tá? A gente vai ter aqui a raiz quadrada de ID1 vai ser igual a raiz de K, na verdade é o K maiúsculo, deixa eu desenhar um pouco melhor, escrever um pouco melhor, Então tem aqui VGS1 menos VT, e a raiz de ID2 vai ser igual a raiz de K, VGS2 menos VT, E aí se eu fizer uma subtração dessas duas expressões, eu vou obter raiz de ID1, fazer um pouquinho mais organizado, raiz de ID1 menos a raiz de ID2, que vai dar igual a raiz de K, VGS1 menos VGS2, tá? E isso aqui é o sinal de entrada, diferencial. Isso aqui vai dar o nosso sinal de entrada diferencial, V e D. Ok? Bom, então, dando sequência, a gente vai organizar isso da seguinte maneira, que raiz quadrada de ID1 menos a raiz quadrada de ID2 é igual a raiz de K, V e D, E a gente tem que ID1 mais ID2 vai ser igual à corrente I, Temos essas duas expressões. Isso tem que ser verdade, porque o somatório da corrente que vem aqui com a que vem aqui tem que dar a corrente I da fonte de corrente. Ok? Bom, então, dando sequência, resolvendo o sistema de equações anterior,
a gente vai obter o seguinte. A gente vai obter que ID1 vai ser igual a I sobre 2 mais uma corrente de sinal ID, e que ID2 vai ser igual a I sobre 2 menos uma corrente de sinal ID, tá? E essa corrente de sinal ID, né, então aqui onde, né, esse ID vai ser dado, né, por raiz quadrada de 2K vezes a corrente I, que multiplica VID sobre 2, raiz quadrada de 1 menos VID sobre 2 elevado ao quadrado, dividido por I. Nossa, espera aí que tá bem difícil de escrever aqui. I sobre 2K. Certo? Bom, então a gente chega nessa expressão aqui, tá? O ponto de polarização, né? Então, no ponto de polarização, né? Ou seja, no ponto que a gente chama de quiescente, a gente tem que VID é igual a zero, né? E a gente vai ter o seguinte, se VID é igual a zero e D é igual a zero, né? Logo, a gente vai ter que ID1 vai ser igual a ID2 e ambas vão ser iguais a I sobre 2, certo? Além disso, eu vou ter que VGS1 vai ser igual a VGS2 e ambos vão ser iguais a apenas a tensão VGS-DC de polarização, tá? Onde, né, a gente tem que I sobre 2, né, que é a corrente, metade da corrente da fonte, vai ser igual a K, esse VGS menos VT ao quadrado. Tá? Bom, chegamos nesse valor aqui. Aí a gente pode dizer o seguinte, né? A partir da equação anterior, né? A equação para ID fica, na verdade, é ID minúsculo, deixa eu corrigir aqui. Então a gente vai escrever o seguinte, ID minúsculo é aquela mesma equação lá de cima, certo? Só que a partir dessa equação anterior, tá? Então vai ficar ID minúsculo igual a I sobre VGS menos VT, que multiplica VID sobre 2, raiz quadrada de 1 menos, aí eu tenho aqui VID sobre 2 ao quadrado, dividido por VGS menos VT. Certo? Chegamos nessa expressão. Daí a gente vai dizer o seguinte, para VID sobre 2 muito menor
que VGS menos VT, então a gente está olhando, pessoal, para esse termo aqui, ó. Tá? Então, se esse numerador for muito menor do que esse denominador... Ah, tem um erro aqui, pessoal, desculpa, deixa eu corrigir aqui, tem um erro na minha equação aqui. Não é assim. É assim. Todo mundo está elevado ao quadrado, diferente de cima, que era só o numerador. Agora é todo mundo que está ao quadrado. Tá? Então, é sobre esse termo aqui que a gente está falando. Né? Então, se isso que está dentro do parênteses aqui, que está sendo elevado ao quadrado, for de tal modo que VD sobre 2 for muito menor do que VGS menos VT, quando eu elevar, isso vai ser menor do que 1, e quando eu elevar ao quadrado vai diminuir ainda mais. Né? Então, essas condições, né, a gente chama, né, é a aproximação para pequenos sinais. Né? Queria tanto que tivesse cabido. Essa é a aproximação para pequenos sinais. Nessas condições que estão aí, então, eu posso simplificar, desprezando esse termo que está aqui, ó, porque ele vai ser muito pequeno, fica só com esse, a raiz quadrada de 1 é 1. E a partir daí eu posso escrever que ID é aproximadamente igual a I sobre VGS menos VT, que multiplica V e D sobre 2. Tá? Ora, além disso, né, como a gente tem o seguinte, né, GM é igual a 2K, isso é lá de eletrônica 1, tá, pessoal? VGS menos VT, e a corrente D, né, vai ser igual a K, VGS menos VT ao quadrado, e além disso, né, ID é igual a I sobre 2, né, logo, eu posso dizer que GM vai ser igual a 2ID sobre VGS menos VT, e que GM é igual a I sobre VGS menos VT. Então, a partir daí eu posso escrever, vou botar aqui, portanto, eu posso dizer então que a corrente ID vai ser igual a GM VD sobre 2. Notem que a gente chega na mesma expressão que chegou para o transistor bipolar, certo? Bom, do mesmo jeito como a gente fez aquela consideração lá para transistores bipolares, a gente pode dizer aqui o seguinte: o valor de ID para o qual ocorre o chaveamento total ou seja, a corrente passa toda por um ramo ou toda pelo outro, tá? É dado por... Então o valor aqui vai ser VD max, vou botar aqui fora, na verdade. VD max vai ser igual a raiz de 2, que multiplica VGS menos VT, tá? Bom,
Bom, além disso, é importante a gente lembrar, né, que para entradas diferenciais, né, cada MOSFET do par ele vai operar como um amplificador em fonte comum, né? Então a resistência de saída, né, a resistência de saída R0 vai ser igual ao RO minúsculo, né? Que por sua vez é igual a VA sobre ID, vai ser igual a 1 sobre lambda ID, certo? Bom, então isso, além disso aqui, a gente vai pegar aqui um gráfico só para ilustrar, vou até botar antes disso, né? Botar antes disso, isso. Deixa eu puxar isso aqui mais para baixo. Tinha esquecido que tínhamos um gráficozinho ali para acrescentar. Então deixa eu pegar aqui o gráfico. Só um instante, pessoal. Carregando. Então isso aqui ilustra, né, essa ideia, vamos colocar lá. Deixa eu puxar isso aqui mais para baixo. Depois a gente vê onde vai deixar, afinal de contas. Vamos dar o maior zoom que der aqui para a gente dar. Então. Pronto, né? Então a gente pode subir aqui um pouquinho. Não precisa tanto. Ok, ótimo. Então aqui a gente vê, né, que se eu tiver um VID máximo de mais raiz quadrada de 2 VGS menos VT, eu tenho praticamente toda a corrente passando pelo transistor 1 e praticamente nada passando pelo transistor 2. E se eu já venho para menos 1,4, né, que é a raiz de 2, né, VGS menos VT, eu já tenho praticamente toda a corrente passando pelo transistor 2 e praticamente nada passando pelo transistor 1. Tá? Então isso daí dá para a gente ter uma noção de quanto de tensão eu preciso para praticamente trocar toda a corrente de um lado para o outro. Certo? Bom, dando sequência, vamos falar agora sobre aspectos de imperfeição desses circuitos com transistores MOS. Né? Então, primeiro vamos falar sobre a tensão de offset. Ok, então 3 fatores contribuem para a tensão de offset do par diferencial. Né? Então, fatores que contribuem para a tensão de offset no par diferencial MOS. São eles. Primeiro, resistências de carga não casadas. Segundo, tá? Valores de W sobre L não casados. E terceiro,
né, valores de VT, né, que são a tensão de limiar, não casados. Então esses são os 3 pontos principais. Tá? Então vamos começando a falar sobre resistências de carga não casadas. Ok. Então vejamos. Digamos que eu tenho uma resistência RD1 igual a RD mais ΔRD sobre 2 e RD2 igual a RD menos ΔRD sobre 2. Tá? Nesse caso, os transistores são casados, né? Então a gente está supondo o desbalanceamento só nas resistências. Então, como Q1 e Q2 são casados, né? Então eu posso dizer que ID1 vai ser igual a ID2 e ambas vão ser iguais a I sobre 2. Né? E, portanto, VO vai ser igual a I sobre 2 delta RD. Bom, dividindo pelo ganho AD, que a gente quer saber na entrada, né? Dividindo pelo ganho AD, que é igual a GM RD, tá? E considerando, né, GM igual a I sobre VGS menos VT, a gente vai obter o seguinte, que a tensão de offset vai ser igual a VGS menos VT sobre 2, que multiplica delta RD sobre RD. Tá? Bom, e se o descasamento for em W sobre L? Se for sobre W sobre L, né? Então, próximo caso, W sobre L não casados. Nesse caso, a gente vai ter que o delta W sobre L, desculpa, fazer de outra forma aqui, o delta W sobre L vai implicar em um V de offset igual a VGS menos VT sobre 2 vezes delta W sobre L dividido por W sobre L. Tá? E por último, a gente vai ter a questão do descasamento delta VT, devido a VT, né? Então nesse caso a gente vai ter que o VOS vai ser igual a, basicamente, delta VT. Ok? Se nós lembrarmos de quando a gente viu a questão dos descasamentos, né, da tensão de offset devido a desbalanceamentos no par diferencial com o transistor bipolar, vocês vão lembrar que sempre aparecia, no caso de RC, por exemplo, né, eu tinha aqui VT, e aqui eu tinha delta RC sobre RC. Tá? Vamos voltar lá para ver se é isso mesmo. Deixa eu ver se eu encontro, e a gente já tira a dúvida. Está bem para trás. Então, só um instante, vamos ver se eu encontro. Mais ainda, foi antes das fontes de corrente. Pronto, deve estar por aqui. Aqui, corrente de polarização, tensões de offset, está aqui. Ó. Então, vejam, está aqui.
Então, para correntes, né, pela área de junção diferentes. Então, tinha VT, delta IS sobre S. Né? No caso de... Pronto, esse é o mais fácil de comparar. Né? O desbalanceamento devido aos resistores. VT, delta RC sobre RC. Sempre aparecia aqui, do lado de fora, o VT. Tá vendo? Ele procurou fazer isso para poder ficar claro um parâmetro de comparação, para a gente poder comparar com o MOSFET. Quando a gente olha agora com o MOSFET, a gente vê o seguinte. A gente vê que no lugar de VT, aparece VGS menos VT sobre 2. Aqui era como se fosse delta RC por RC. E o que é que a gente nota? Que o VT, lá o VT maiúsculo da tensão térmica, é 25 mV. Já VGS menos VT sobre 2 pode ser vários volts. Então isso mostra que os problemas de tensão de offset do transistor bipolar, né, são mais suaves do que os problemas do circuito par diferencial com MOSFET para tensão de offset. O descasamento devido a VT, que tem para os transistores de efeito de campo, não tem um análogo para transistor bipolar. Bom, importante salientar, óbvio, né, que no caso de transistores bipolar de efeito de campo, nós não precisamos nos preocupar com as correntes de polarização, devido à impedância de entrada virtualmente infinita deles. Né? Vamos falar um pouco agora sobre espelhos de corrente. Só que são espelhos de corrente MOSFET. Né? Então a gente vai ter um circuito assim, ó. Menos VS, aqui está indo para mais VDD. Aqui eu tenho um resistor R. Tá? Aqui a gente vai pegar a nossa corrente de saída. Vamos chamar de IO. Tá? E por aqui vai vir IREF. Certo? A gente vai ter aqui essa conexão. E vamos fazer a análise. Ok? Bom, então eu vou ter, primeira coisa que eu quero notar, né, é que o VGS1 é obviamente igual ao VGS2, certo? E, diferente do caso dos transistores bipolares, por aqui a corrente é igual a zero. Então, não tem corrente passando por aqui. Tá? Tem a conexão, mas pela impedância de entrada das portas dos transistores de efeito de campo, não passa corrente. Então eu tenho que aqui a corrente é IREF. E, portanto, que IO é igual a IREF, certo? Então agora fica me faltando apenas a gente fazer uma análise para determinar como é que a gente determina uma equação para obter esses valores. Então a gente vai começar de VDD menos R IREF menos, então daqui para aqui eu não tenho queda de tensão, aí eu vou ter menos VGS, eu não vou nem me dar o trabalho de chamar de VGS1 e VGS2, porque os dois são iguais. Né? Então, menos VGS menos VSS, faltou um menos aqui. Na verdade está pouco espaço, deixa eu puxar mais para cá um pouquinho. Isso aqui tudo vai dar igual a zero. Então, organizando, eu posso escrever que o meu IREF vai ser igual a VDD mais VSS menos VGS sobre R. E pronto. Se eu quiser, eu posso trocar o R com o IREF e ver
que R eu devo usar para obter um determinado IREF, que na prática termina sendo mais frequentemente a gente usar assim, né? E lembrando que o IREF, como é a corrente do transistor, né, ele vai ser igual ao ID, que vai ser igual a K, raiz quadrada, de VGS menos VT ao quadrado. Então eu tenho essas duas expressões e eu posso então determinar o que eu preciso. Na prática, a gente vem por aqui, ó. A gente chega aqui. Então eu estou fazendo o meu projeto do meu amplificador e eu sei que eu preciso de uma corrente de polarização de tanto para obter as características que eu desejo. Então eu já tenho a corrente de polarização. Aí eu calculo o VGS necessário. Pronto, agora eu já sei quem é o VGS, eu jogo ele aqui. Tenho o VDD, tenho o VSS, tenho o IREF, que foi o mesmo que eu usei aqui no começo, calculo o R que eu vou utilizar aqui e o projeto está concluído, certo? Então isso daí é um espelho de corrente simples, como a gente viu para transistores bipolares, a gente viu agora para transistor de efeito de campo, ok? Importante a gente lembrar, pessoal, que para esse espelho de corrente aqui, né, a resistência de saída dele é a que está aqui, ó. Então se eu chamar esse transistor aqui de Q1 e esse transistor de Q2, tá? A resistência de saída dele vai ser o RO do transistor Q2, ok? Certo. Então, vamos pegar agora uma figura que tem algumas outras versões de espelho de corrente. Eu vou... só um instante. Bom, então aqui eu trouxe já, né, 3 circuitos, né, de fontes de corrente modificadas, tá? Com transistores de efeito de campo. O primeiro que a gente aqui, fontes não, na verdade aqui estão como espelhos, né? Eu teria que trocar essa fonte por um resistor R para que eu tivesse uma fonte, né? Mas tudo bem. Esse primeiro espelho de corrente aqui é o de Wilson. Igual nós vimos lá, apenas trocamos os transistores bipolares por transistores de efeito de campo. Lá acontecia uma questão que aqui também acontece, que é o fato do seguinte, né? Como aqui eu tenho 2 transistores no caminho e aqui eu só tenho um, resulta que normalmente a tensão nesse ponto é diferente da tensão desse ponto. E como a gente sabe que a tensão daqui para aqui interfere na corrente, por conta do RO finito que eu tenho dos dois lados, uma das formas que eu tenho de diminuir esse desbalanceamento e fazer com que IO seja mais parecida com IREF, tá? Claro, veja, aqui não tem o problema das correntes entrando pelas bases, pelas portas, né, como tinha lá no caso dos transistores bipolares. Mas, se eu tiver tensões diferentes aqui, né, e aqui, então a corrente que vai passar pelo resistor RO aqui vai ser um pouco diferente da que vai passar por aqui. Isso vai fazer com que a corrente IO difira de IREF. Uma forma que eu tenho para diminuir isso, né, isso de repente não era tão crítico lá para transistores bipolares porque eu tinha o problema do beta finito, mas aqui como o transistor de efeito de campo é como se eu tivesse um transistor bipolar com beta infinito, né, então eu tenho uma chance maior de conseguir aproximar essas duas correntes, são um valor muito próximo, e aí começa a valer a pena a gente fazer mais um esforço. E aí nesse sentido, se eu aqui introduzir um transistor Q4 como eu fiz aqui, então veja que essa parte do circuito é igual, né? Ó, essa parte aqui do circuito é igual, mas aqui eu introduzi um transistor Q4 ligado como diodo. Tá? A ligação como diodo, ela também funciona para transistores de efeito de campo, certo? Então isso aqui é um transistor ligado como diodo, isso aqui é um transistor ligado como diodo, tá? Então, lembre-se que os transistores de efeito de campo também são feitos com junções PN, né? Mas bom, é um pouco diferente do bipolar, mas funciona também. Então eu tenho aqui a introdução de um quarto transistor na tentativa de fazer com que a tensão aqui nesse ponto seja mais próxima dessa, e com isso conseguir obter um IO mais igual que o IREF, certo? E por último, esse terceiro circuito que tem aqui é um circuito que não foi apresentado lá para transistores de efeito de campo, tá? Mas que existe um análogo para transistor bipolar. Eu confundi. Nós não apresentamos um circuito desses para transistor bipolar,
Não mostramos, mostramos o espelho de Wilson só, esse, né? Mas isso que eu fiz aqui, eu também posso. Não é tão crítico fazer lá no caso dos transistores bipolares, porque eu tenho a imperfeição do beta finito, mas posso fazer. E esse circuito aqui, que nós não vimos lá para transistores bipolares, certo? Eu posso também ter para transistores bipolares, apesar de não ter mostrado lá. Isso aqui é um espelho de corrente Cascode. Tá? Então esse terceiro aqui, espelho de corrente vou botar assim para ficar mais resumido. É um espelho Cascode, tá? Então, qual é a questão dele? Vejam aqui que a gente tem esses dois lados aqui, ó, com os transistores ligados como diodo. É como se ele viesse aqui nesse primeiro circuito aqui, ó, e ele repetisse essa estrutura aqui outra vez aqui em cima. Então notem que eu tenho isso aqui duas vezes. Tá vendo aqui, ó? Uma vez, outra vez. Então esse aqui é um espelho de corrente Cascode. E a análise é tranquila, né? Eu vou ter um R aqui, aí eu vou começar com um VDD, vou ter a queda de tensão aqui eu não tenho queda, aqui eu tenho um VGS, aqui eu vou ter outro VGS e aqui eu tenho menos VSS. Então no caso do espelho Cascode, né, eu posso dizer que o IREF vai ser igual a VDD menos, aliás, mais VSS, né, menos 2 VGS, tudo isso aqui dividido pelo resistor R que eu vou colocar no lugar da fonte de corrente. Tá? Então tem essa expressão. Bom, a análise das outras do espelho de Wilson não é difícil, né? Aqui eu vou ter um VGS, aqui eu não tenho nada na verdade, né? Aí aqui eu tenho um VGS, aqui eu não tenho nada e aqui eu tenho outro VGS. Então a expressão é igual. Né? Nesse caso aqui, a gente vai ter o seguinte, eu tenho um VGS, venho para cá e tenho outro VGS. Então, na verdade, todos eles, eu falei que era só para o espelho Cascode, né? Mas todos eles vão ser calculados usando essa mesma expressão aqui, ok? Bom, vamos em frente. Um próximo passo é o seguinte, a gente já falou que a resistência de saída da configuração espelho de Wilson era beta sobre 2 vezes RO. Tá? E nesse caso aqui, certo? Nesse caso aqui, a gente vai fazer uma análise por outro caminho. Tá? A gente vai tomar esse caminho que está aqui, só um instante. A gente vai tomar essa estratégia aqui. Eu vou até passar para a próxima página para ter mais espaço para poder escrever. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos calcular a partir do Cascode. Vamos calcular a partir desse aqui, certo? Então a gente vai ter a seguinte estrutura. Tá? Veja, esse cara aqui, esse transistor Q1 está ligado como diodo, esse transistor Q4 está ligado como diodo. E aqui eu tenho Q3 e Q2. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou deixar aqui enquanto eu escrevo, depois eu transcrevo para lá. Então a gente vai ter o seguinte, ó. Vamos ter aqui um transistor Q1, Q3, desculpe. Aqui a gente vai botar terra, porque a gente vai fazer uma análise de sinal, né? Então esse menos VSS aqui para a gente não importa, tá? Aí aqui a gente vai ter que essa saída aqui vem para uma determinada fonte de teste, que a gente vai chamar de Vx, e por aqui vem uma corrente Ix, como a gente tinha feito antes. Também vai para o terra, certo? E como é que ficam as portas desses transistores? Vejam, como os transistores Q1 e Q4
estão ligados como diodos, certo? Eu posso trocá-los pela pequena resistência que eu tenho quando olho pelo lado da fonte, que é a resistência 1 sobre Gm. Então, eu posso trocar isso aqui por uma resistência 1 sobre Gm para cá. Então, é como se daqui para cá eu tivesse 1 sobre Gm, tá? E daqui para cá eu tivesse 1 sobre Gm. Então, algo desse tipo aqui, assim, ó. Então, aqui eu teria 1 sobre Gm e aqui eu teria 1 sobre Gm. Só que 1 sobre Gm é uma resistência tão pequena que o fato de introduzi-la aí não vai trazer muita variação nos cálculos que a gente vai fazer, que vão ficar um pouco mais complicados. Então fica mais simples se, assim como a gente fez isso lá antes, para o caso dos transistores bipolares, eu simplesmente desconsiderar a existência desses dois caras aqui e eu colocar que as portas estão aterradas. Esse é um transistor Q2. Tá? Então, se eu fizer isso, a análise vai ficar mais direta. E a diferença que eu vou ter em termos de precisão dos resultados obtidos vai ser muito pequena. Então, compensa a gente fazer isso aí. Certo? Então, eu vou simplesmente pegar esse circuitinho aqui e vou trazer ele aqui para baixo para a gente considerar ele na análise que a gente vai fazer. Certo? Bom, então, vejam só o que vai acontecer aqui. Eu posso considerar isso aqui como sendo qual é a resistência de saída de um transistor Q3 com base aterrada quando na sua fonte eu tenho um transistor Q2, que nesse caso para a gente vai contar para a gente aqui, ó, o RO dele. No caso vai ser o RO2, certo? Então eu posso pegar esse circuito e fazer um modelo de pequenos sinais para ele aqui do seguinte jeito. Eu vou ter aqui terra, aí daqui para aqui eu vou ter mais, menos VGS2, não, só VGS, né? Porque é o do transistor que só vou usar o 3 nesse caso, mas é o VGS dele, os VGS deles são todos iguais porque estão submetidos à mesma corrente. VGS é minúsculo, desculpa. VGS, certo? Aí aqui para baixo eu tenho a fonte dele, né? Então aqui é a fonte. E aqui eu tenho o RO do transistor 2 indo para o terra. Ou seja, esse aqui, ó, o RO do transistor 2 indo para o terra. Certo? Bom, o que mais? Eu vou ter aqui o seguinte. Uma fonte de corrente controlada por tensão, GM, VGS, tem RO2, que também vem para cá, desculpa, não é o RO2, é o RO3, o RO2 já apareceu aqui embaixo, referente a esse, aqui é o RO3 referente à resistência do efeito Early desse cara aqui, tá? Na verdade não é a resistência do efeito Early, aqui é a modulação do comprimento do canal, né? E por aqui agora a gente vai conectar a nossa fonte de corrente nossa fonte de teste. Vx, e por aqui vai vir a corrente Ix. Então a gente tem essa estrutura. Tá? A gente tem essa estrutura. Então se vocês prestarem bem atenção, vocês vão ver que essa é a mesma estrutura que nós usamos para calcular qual era a resistência de saída, né, do transistor bipolar com base aterrada com uma resistência de emissor. E a gente fez uma análise semelhante a essa quando considerou o efeito da resistência de saída da configuração cascode com transistores bipolares.
Agora a gente está vendo o cascou de espelho de corrente, com transistores de efeito de campo. E a análise é basicamente a mesma. Então o que a gente vai ter que fazer aqui agora é usar aquela mesma expressão que a gente tinha obtido lá antes, tá? Que no caso foi, né, então tomando a expressão que dá a resistência de saída de um transistor bipolar com base alterada, né? E resistência de emissor. E aí vamos escrever aqui a expressão, né? Que era RO igual a 1 mais GM RE' vezes RO, sendo, né, que o RE' era igual ao Rπ em paralelo com o RE que efetivamente estava lá no emissor, né? Agora a gente vai ir adaptando esta expressão para o caso atual, que usa transistores MOS, temos que, e aí vamos começar agora a adaptar. Primeiro, tá? Primeiro ponto, Rπ, nesse caso agora, é infinito, porque a gente vê aqui, né, que onde lá eu tinha Rπ, aqui eu tenho um circuito aberto. Então, Rπ é infinito. Quem vai ser o Re? A resistência de emissor vai ser o RO do transistor 2. Né? Ou seja, quem vai fazer o papel de RE é o RO do transistor Q2. Tá? Que mais? Bom, então a gente vai ter o seguinte, né? Que daí eu vou ter, né, que o RE', que é Rπ em paralelo com o RE, agora equivale a RO2, certo? Então, substituindo isso lá na expressão, né, esse resultado na equação anterior, a gente vai ter o seguinte, né? A gente vai ter que RO', aliás, né, vai ser igual a RO, nesse caso é o RO3, que multiplica 1 mais GM RO2, certo? Ah, faltou botar aqui do RO, que é igual a RO2. Puxar esse aqui mais para cá um pouco. E dá para botar aqui RO3, aliás. RO igual a RO3. Pronto. Que está aqui já, ó, no lugar de RO, está RO3. Certo?
Bom, então daqui eu posso dizer que o meu RO vai ser igual a RO3 mais GM, RO2, RO3. Tá? A análise direta do circuito acima, se a gente refizesse, resultaria em RO igual a RO2 mais RO3 mais GM RO2 vezes RO3. Daria isso aqui. Ou seja, qual é a diferença? Esse RO2, que não tem aqui. Então aqui tem esses dois termos, aqui tem esses dois termos, faltaria esse RO2. Então dá para fazer a análise a partir do que nós puxamos lá, digamos assim, dos transistores bipolares. Porque a grande verdade é que seja um caso ou seja o outro, tá? A gente vai poder dizer, então aqui, ó, vamos dizer assim, de qualquer forma, a gente vai ter o seguinte, que GM, RO2, RO3 é muito maior que RO2, tá? Ou RO3. Logo, a gente pode dizer que o RO da configuração Cascode vai ser aproximadamente igual, certo? A GM, RO2, RO3. Isso significa, pessoal, que se a gente usar a configuração Cascode no lugar do espelho de corrente simples, a gente vai conseguir uma resistência de saída que vai ficar de 20 a 100 vezes maior, certo? O que obviamente significa que vale a pena. Se a gente tivesse feito análise com o circuito de Wilson, né, com o espelho de Wilson, a gente teria obtido resultados similares. Né? Então, não faria tanta diferença, a gente obteria mais ou menos o mesmo valor. Ok? Em ambos os casos, né, o que acontece é que a gente vai ter uma redução da excursão do sinal possível, né, para o sinal na saída. Então, né, por exemplo, se a gente considerar a configuração Cascode, que está aqui, né, nesse caso aqui, né, considerando que todos os transistores são idênticos, né, e portanto possuem o mesmo valor de VGS, certo? A tensão na porta de Q3, né, ou seja, aqui, tensão na porta de Q3 é 2 vezes VGS maior do que a fonte de tensão negativa. Claro, veja, eu tenho a fonte de tensão negativa, aí eu subo um VGS aqui, depois eu subo outro VGS aqui. Então a tensão na porta de Q3 é 2 VGS maior do que menos VSS. Isso daí, se a gente olhar o espelho de corrente simples, que é esse aqui, ó, a tensão na porta aqui é apenas 1 VGS maior. Certo? Então significa que a tensão nesse ponto aqui vai ter que ser, nesse caso aqui, né, vai ter que ser uma tensão mais alta do que se eu não estivesse usando um espelho Cascode. Certo? Isso vai interferir na possibilidade de discussão do sinal de saída. Ok? Bom, então para a gente terminar, né, fica faltando apenas a gente falar a respeito, né, do amplificador diferencial MOS com carga ativa. Então, vamos lá. Então a gente vai ter basicamente isso aqui. Deixa eu tentar desenhar de forma razoável,
que essa figurinha eu não tenho. Então vamos lá, tá? Então eu vou ter aqui 2 transistores, com as portas conectadas. Aqui vai para mais, depois eu escrevo isso. Então aqui eu tenho mais VDD, tá? Aí aqui a gente vai ter aquele curto que precisa ter aqui, certo? Bom, e aqui já chega para o outro transistor. E eu desenhei ele para o lado errado, desculpem. Vamos lá, corrigir aqui. E aqui vai para a fonte de corrente. E aqui tem o menos VSS, a fonte de corrente está em I, né? E aqui eu tenho o sinal V e D. Então esse aqui vai ser o transistor Q1, esse vai ser Q2, aqui nós vamos ter Q3 e esse vai ser Q4, tá? E a saída vai acontecer por aqui, certo? Então por aqui eu tenho a corrente de saída. Então vamos analisar aqui o que é que acontece, né? Bom, a gente vai ter por aqui fluindo, né, uma corrente que a gente vai chamar aqui de ID minúsculo, certo? E essa corrente daí, né, ID minúsculo, ela vai ser dada pela diferença de tensão que eu tenho entre os terminais, V e D, dividido, né, pela resistência que vai ter ali. E a resistência que vai ter ali vai ser 2 vezes 1 sobre Gm. Isso aqui então pode ser escrito como sendo Gm V e D sobre 2. A gente já sabia, né? Bom, essa mesma corrente D que está fazendo esse caminho aí, né? Eu vou até desenhar ela de outro jeito. Eu vou desenhar ela assim, né? Então aqui ela está descendo, eu tenho ID aqui, e aqui ela está subindo, eu tenho ID aqui. Pelo espelho de corrente, por aqui vem o mesmo ID, lembrando que agora a gente não tem aqui, né? A gente não tem corrente passando por aqui, então o espelho de corrente vai garantir que por aqui desce a corrente ID. Então por aqui, obviamente, que vai sair uma corrente 2 vezes ID, que portanto vai ser igual a Gm VID. Essa é a corrente que vai sair por ali, certo? Bom, o que nós sabemos também? Da polarização, né, nós sabemos que a corrente de polarização ID vai ser igual a I sobre 2, né, onde I é a corrente da fonte, então por aqui vai descer I sobre 2, descer, né, por aqui vai descer I sobre 2, né. A gente também viu lá atrás uma expressão para Gm, que era que Gm era igual a I sobre VGS menos VT, certo? E daí a gente pode escrever o seguinte, né? A gente pode escrever que a tensão de saída VO vai ser igual
a 2 vezes ID, que é a corrente de saída, né, que passa pela resistência de saída do circuito, RO. Ou seja, VO vai ser igual a GM VID, que multiplica RO. Por sua vez, quem é RO? RO vai ser igual a RO do transistor Q4 em paralelo com o RO do transistor Q2. Então vai ser RO2 em paralelo com RO4. Certo? Sendo eles iguais, porque os transistores são casados, eu vou ter que o paralelo de RO2 com RO4, e me faltou espaço. Deixa eu puxar isso aqui tudo para cá um pouco. Vai ser igual a RO sobre 2, certo? E daí eu posso escrever que VO vai ser igual a GM. Vamos botar GM RO sobre 2 vezes VID. Tá? Vezes VID. Daqui eu posso escrever que VO dividido por VID é o ganho diferencial AD. Ficou muito em cima do resto. Deixa eu puxar aqui para baixo. Que por sua vez vai ser igual a GM RO sobre 2. Certo? Bom, aí eu posso fazer algumas simplificações. Por exemplo, eu sei que RO é igual a VA sobre ID. Certo? Quem é ID? É I sobre 2. Então vai ser igual a VA dividido por I sobre 2. E, portanto, vai ser igual a 2 vezes VA sobre I. Também a gente viu lá em cima, né, que GM é igual a I sobre VGS menos VT. Tá? Então, a partir daí, eu posso dizer que o ganho AD vai ser dado por, né, GM RO sobre 2. No lugar de GM, eu vou botar I sobre VGS menos VT. No lugar de RO, eu vou colocar 2VA sobre I e ainda tenho 1 meio, né, que é RO sobre 2. Então aqui eu posso cancelar esse I com esse aqui, certo? Posso cancelar esse 2 com esse 2 e vai me obter no final, né, um AD igual a VA sobre VGS menos, ficou feio isso aqui, deixa eu fazer de novo, menos VT. Certo? VGS menos VT. Vocês já devem ter notado que essa expressão, né, VGS menos VT, aparece muitas vezes. Então ela tem um nome, né? Ela é chamada de VEFF, ou tensão efetiva. Por que esse nome? Porque é como se o efeito do VGS só aparece para fins de produzir corrente no transistor de efeito de campo quando ele supera o VT. Então, não adianta o outro valor. Então, o VGS menos VT é o que efetivamente produz corrente. Então, é a tensão efetiva. É a denominação que se dá. Certo? E aí a gente nota o seguinte, né? Como a tensão efetiva é bem maior na maioria das vezes do que a tensão térmica, que é o que aparece quando a gente fez um cálculo semelhante lá para transistor bipolar, tá? Então a gente vê que o ganho, deixa eu continuar escrevendo como estava aqui, então o ganho neste caso é menor do que
aquele que é possível obter usando TBJ. É claro que eu ainda posso trocar o espelho de corrente que está lá na carga ativa por um espelho Cascode, né, ou por um espelho de Wilson. Eu posso trocar o par diferencial por um par diferencial Cascode. Existe a versão Cascode do par diferencial para MOSFET, né, não tem problema, a gente pode usar. E com isso eu posso conseguir aumentar a resistência de saída e, portanto, o ganho. Mas ainda assim, lá era VA sobre VT que multiplicava o resto. Aqui é VA sobre VGS menos VT de tensão de limiar, não de tensão térmica. E com isso eu vou ter um denominador maior e, portanto, um ganho menor, mesmo fazendo todas essas melhorias. Ok? Bom, pessoal, com isso a gente deu uma repassada, né, em a maior parte do conteúdo que a gente viu sobre transistores de efeito de campo, só que agora, perdão, a gente deu uma repassada na maior parte do assunto que nós estudamos sobre amplificadores diferenciais, porém agora utilizando transistores de efeito de campo no lugar dos transistores bipolares, certo? Eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá? E qualquer dúvida a gente vai poder tirar durante a aula 5, tá bom? Obrigado, pessoal.